Salve Imaginazéticos, está no ar e nas redes o Imaginazé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, o podcast que traz assuntos do cotidiano, mas com aquele toque de reflexão para a gente poder levar o nosso dia a dia com mais responsabilidade. E não tem assunto mais cotidiano do que mobilidade urbana, né? Esse episódio tem a direção e edição de Éder Novaes, roteiro e apresentação de Rodrigo Gonçalves, eu. Se você quiser falar com o Imagina Zé, você sabe, é muito fácil. Nosso zap é o 984317115, com DDD 11. Estamos também no Instagram e no Twitter, ou X, com @ImaginaZécast. Imagina, Zé. Imagina, Zé. E nosso debate de hoje volta a discutir um assunto que eu acho que foi o que a gente mais discutiu aqui no Imagina Zé, que trata da mobilidade urbana. Como eu disse aqui na abertura, a mobilidade urbana é o que a gente tem de mais cotidiano possível. Todo mundo se desloca para algum lugar vindo de algum lugar. E esse daqui eu acho que é interessante a gente refletir. Hoje nós estamos aqui com a Nádia. A Nádia, que é professora de física e matemática, já me deu aula de matemática, inclusive. Consegui aprender matemática. É educadora popular e militante sindical. Olá, Nádia. Olá. Obrigada por convidarem a gente do Movimento Nova Raposo para participar do Imagina Zé. Boa, Nádia. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar. O que é o movimento Nova Raposo? O movimento Nova Raposo não é um movimento que se constituiu quando uma série de pessoas se conseguiram saber, apesar do governador esconder bastante, que a Raposo Tavares, a rodovia Raposo Tavares, seria privatizada, leiloada para uma concessionária. E começou a pensar no que isso causaria para a população. Tem muita gente, tem 100 entidades envolvidas nesse movimento, do Butantã, de Osasco, de Cotia, do Embu, de Tapecerica da Serra. Só pensando nesse trecho, porque são 34 lotes leiloados dentro do estado de São Paulo, que vão ser cedidos para as concessionárias. A Nova Raposo foi praticamente dada de graça para a Ecovias. E você ainda não ouviu falar sobre isso? O governo do estado de São Paulo lançou um projeto Nova Raposo. Essa iniciativa coloca 1.800 quilômetros de rodovia no programa Parceria Público-Privada, PPI. A proposta é fazer uma concessão de trechos de rodovias que já são operadas pela iniciativa privada e incluir trechos que são operados pelo DER. A concessão inclui 3 rodovias, a SP-280, a Castelo Branco, a SP-270, Raposo Tavares, e a SP-029, que chama PM Nelson Tranquese, ou conhecida como Estrada da Roselândia. E também o trecho municipal, que liga municípios como Cotia e Embu das Artes, e que é paralelo ao Rodoanel. E que isso vai beneficiar 10 municípios: Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Rodrigo, beneficiar? Então, beneficiar pelo menos do ponto de vista do governador Tarcísio do estado de São Paulo. Mas tem uns negócios aí, né? Esse benefício não parece ser tão benefício assim, Vou né? lembrar
De novo, isso é apenas um dos lotes. Um dos lotes, exato. Um dos lotes. Que vai só esse lote que já foi leiloado, depois de 2 audiências públicas muito mal divulgadas, com menos de 60 pessoas cada uma. Ah, você não ouviu falar dessa audiência pública? Legal, estava no Diário Oficial. Você não abre o Diário Oficial todo dia, Rodrigo? Eu não costumo abrir, viu, Nádia? Nossa, pensei que o senhor governador acredita que todo mundo abre o Diário Oficial. Aliás, quem é que abre o Diário Oficial? Eu, Quem é que já abriu o Diário Oficial? Eu ainda abri porque eu trabalho num... quando você presta concurso, você abre. Eu trabalho na administração pública municipal, né? Então, uma das minhas funções é olhar o Diário Oficial. Mas eu confesso que o Diário Oficial do Estado eu nunca abri. Você olhou o Diário Oficial da sua cidade onde você Da minha trabalha. cidade, onde eu trabalho. Pois é. E então a culpa é da gente de não ter ido lá, embora a gente esteja muito mobilizado, tem bastante gente atuando, fizemos plenárias não apenas no Butantã, em Cotia, mas também no limite de Osasco, dentro de uma favela. Por que isso? Porque a população tem que saber aquilo que a atinge. Com esse lote leiloado, que prevê a duplicação da Nova Raposo e provavelmente maior estrangulamento quando chegar na Marginal Pinheiros e na Eusébio Matoso, o que vai ter? Destruição de árvores. São 26.000 metros quadrados de área de proteção danificadas. Isso é de área de proteção, aquela área que não pode ser tocada. 2 milhões de metros quadrados de áreas verdes e árvores derrubadas. 2 milhões de metros quadrados é mais da metade da cidade de Águas de São Pedro, para ter uma ideia. 8 bilhões de gastos com dinheiro público, ou seja, nós estamos pagando isso sem poder decidir, porque 2 audiências públicas não é nada. 1.000 lotes de desapropriações só entre Cotia e São Paulo. Quase 1.000 famílias desalojadas na comunidade Piemonteses, no quilômetro 17 da Raposo Tavares. Né? Quantos carros são previstos passar? Mais de 110.000 carros por dia. Que vão fazer o quê? Vão poluir e vão congestionar tudo pelo caminho. Você pode desviar pelas marginais por dentro das cidades. Isso, se você mora em Osasco, na região do Jardim Boa Vista, em São Paulo, se você mora no Butantã, se você mora em Cotia, Itapevi, você está imaginando o barulhão que vai ter na sua casa? Quanto mais pó? É tudo isso. Por quê? Porque em vez de fazer metrô, em vez de fazer trem, transporte coletivo, vai privilegiar um trânsito que vai engasgar em São Paulo e vai tirar dinheiro do que realmente funciona para as pessoas. E não prevê nem via exclusiva para ônibus. Se você depende de ônibus, não vai desafogar para você, porque o ônibus vai continuar parando na Raposo Tavares, que de nova não tem nada, porque o projeto é velho. É de uma época que nem existia metrô. E se você anda de carro e está achando que vai ser legal porque vai ser rápido, opa, São quantos pedágios mesmo, Rodrigo? São 9? 9. 9 pedágios, né? E pedágios que você nem vai sentir ao passar, porque eles são free flow. São free flow. O que seriam pedágios free flow, Nádia? Em inglês significa passe livre, ou seja, você não vai passar por um guichê, você nem vai reparar que está sendo multado. E a conta vai vir
em alguma taxação, tipo luz, água. E se você não reparar e não pagar, você será multado. Dado. Para quem que vai o dinheiro da multa? Para melhorar metrô, trem e ônibus? Não, vai para a concessionária. Legal, né? Ô, Rodrigo, eu acho que foi um negocião Nádia, para o senhor Tarcísio. ausência de debate, desconsideração de impacto ambiental. Essas obras podem aprofundar conflitos entre sociedade civil, porque ele desaloja pessoas, né? São desapropriações imensamente arbitrárias. E isso compromete a democracia e a sustentabilidade. Não sei se alguém reparou, mas esse governo do estado de São Paulo advém de um governo que negou vacinas nesse país e que atentou contra a democracia. E tem como secretário de segurança um PM já Que tem um histórico processado pelo seu histórico de ataque na periferia, ataque a jovens, e tem uma das polícias mais ferozes do Brasil. Não sei se você viu, mas aqui a gente ia zerar no tema do Enem, se fosse assim. Mas a Rota, que é a polícia do secretário, do Tarcísio, fez um ritual da Ku Klux Klan. E com saudações da Ku Klux Klan. Braço erguido, né? Exato. Foi Rio Preto, Ribeirão Preto, alguma Foi coisa agora assim. aqui no interior de São Paulo. Foi no interior de São Isso. Paulo. Foi numa dessas, daqui a pouco a gente Acho que ela verifica. lembra. Mas está lá, se você quiser, está num monte de vídeo. Mas é de um governo que está querendo, em vez de proteger a população, fazer negócios. Fez negócios com a educação. Mas vamos voltar para o nosso tema, que Para não senão a zerar no gente Enem. vai longe. Senão a gente vai zerar no Enem. E o que eu queria perguntar é isso, Nádia. E a ausência de debate, a ausência de audiências públicas, elas trazem uma situação que acaba sendo absurda, porque é uma rodovia que privilegia carros, mas ela esquece do transporte público como ônibus, ela não privilegia transporte ferroviário, que seria mais limpo e mais de transporte de massa, e também não prevê transporte limpo, como bicicleta, por exemplo. Eu que sou Não ciclista, prevê nenhuma ciclovia. não prevê nada, absolutamente nada. Bicicleta é brinquedo. Colocando aí em xeque o negacionismo desse governo, né? Que enxerga a vida da população como um negócio. E quando a gente fala em desapropriar, muitas vezes o que causa mais empatia na gente são as pessoas que vão perder suas casas. Mas não serão apenas as casas, pequenos comércios que já estão instalados. E tem um boteco na Piemonteses, ele vai junto com as casas. Você tem uma loja de móveis na entrada da Raposo, ela também vai ser desalojada. Você tem indústrias que vão ter recursos para brigar pela indenização. E quem tem um pequeno brechó, uma loja de roupas, como é que vai entrar em ação? E os instrumentos que temos, infelizmente o Ministério Público não autorizou, não legitimou, indeferiu a nossa solicitação, mas o Ministério Público do Meio Ambiente deferiu. E agora a gente está com uma ação que está investigando o que esse projeto causa no meio ambiente. E é muita coisa mesmo, né? Quando eu falei de quase metade da cidade de Águas de São Pedro de árvores destruídas, é isso, 2 milhões de metros quadrados é quase metade dessa cidade. É muita poluição que vai deixar de ser
compensada pela fotossíntese das árvores. É muito mais barulho rodando. Então, você Poluição tem que não é só do ar, mas uma poluição sonora, né? Que gera mais estresse, área sonora. mais síndrome do pânico. E foi bem lembrado isso. Se não tem uma via exclusiva para ônibus, muito menos vai ter uma ciclovia para prever o transporte mais limpo, que é das bicicletas. E que não podem rodar com um mínimo de segurança numa estrada, né? Exato. E que combinam tudo. Nádia, eu preciso fazer uma correção aqui. De fato, você tem razão, são 12 pedágios. Não são 9, são 12 pedágios. E eu acho importante a gente colocar assim, se alguém está dizendo que eu ouvi, estava conversando há uns 2 dias atrás sobre esse consórcio e alguém disse que, de fato, se uma rodovia é melhorada, tem que colocar pedágio mesmo, segundo essa pessoa. Tem que pôr pedágio. E aí eu queria que você falasse sobre o impacto financeiro para as pessoas. Por exemplo, a companheira do nosso querido Fofinho, que está aqui nos dirigindo, trabalha em Cotia e mora em Carapicuíba. Para além de todo esse impacto de passar por cima de questões de questões legais, né? Porque exige um debate, né? A lei obriga que tenha um debate. Esse debate não foi feito. Além de passar por cima de questões ambientais, além de você estuprar o transporte público, ainda, se você for fazer esse trajeto de carro, você tem um custo. Eu queria que você falasse desse custo, que ele é importante. Vai depender de onde sai e quantos mais pedágios forem instalados. Eu não sei o trajeto que é percorrido de Carapicuíba. Eu posso falar se sair De do ponta a Butantã. ponta, sim. Do Butantã até Cotia, o pedágio será R$ 7,53, se não tiver reajuste, e de volta R$ 15,06. Se você fizer isso em 20 dias úteis, R$ 400 em 20 dias úteis. R$400 a mais. E se você esquecer de pagar, é uma multa. Além de pagar o pedágio, os R$400, você ainda paga a multa, né? Se você esqueceu atrasar alguma coisa. E tem gente que vai de Cotia para Itapevi. Vai ter pedágio, não é na Raposo, é na estrada de Roselândia. Na estrada da Roselândia. Na estrada da Roselândia. Exato, que é uma estrada que que liga 2 municípios. e que funciona mais ou menos como uma avenida, né? Você vai ter no quilômetro 39, que já é divisa de Cotia com Vargem Grande Paulista. Você já vai pegar as pessoas que estão fazendo, às vezes, pequenos deslocamentos e, por azar, o passe livre, que não é livre e não é gratuito, vai atingir essas pessoas. E que, às vezes, usam o carro, nem é para ir para longe, está indo num cemitério. Aliás, essa obra vai desalojar um cemitério. É verdade. Nem o cemitério foi. Nem os mortos estão sendo respeitados. Mesmo se você morrer, pode ser afetado ainda por essa obra. Vai ter uma ideia. Um dos lotes que já foi loteados, daqueles 34, é o da Nova Tamoios. Aqui é Nova Raposo, lá é Nova Tamoios. E tem lotes que não tiveram tanta mobilização quanto a gente está fazendo aqui. Às vezes o pessoal nem soube que tinha sido privatizado. Lá você teve mais de 7.000 motoristas multados em quase R$200, 195. Né? Por quê? Porque eles não sabiam da cobrança. Ninguém vê o pedágio free flow. O free flow. Não sei como fala. Você não vê o pedágio, você passou,
como é que você vai pagar? Parece um radar, né? Ele se assemelha a um radar. Você passa achando que é um radar, algo de fiscalização de velocidade, mas já é o pedágio. E tem um exemplo desse, de pedágio free flow, se não me engano, na Dutra, né? Que causa uma confusão gigantesca. Da Dutra eu não sabia. Além disso, esses mais de 7.000 da Nova Tabanhos receberam 7 pontos da CNH. Quem ganha com isso? A Ecovias, né? E, de alguma forma, o governador. Então, e no total vão ser 9 anos de obras, em que nem desafogo para os carros descerem vai ter durante esses 9 anos, porque vão ser obras destruindo casas, destruindo pequeno comércio, destruindo um cemitério. E talvez Destruindo vidas. E vidas, porque o tempo que você leva para conseguir ter o teu lugar para onde morar, e aí você reforma aqui, reforma ali, aquelas reformas que não acabam nunca. Quando te tiram da sua casa, você não vai ter dinheiro para comprar outra. É muita coisa. Eu só queria lembrar aqui que são 110 mil carros, 1.000 lotes de desapropriação, 998 famílias desalojadas. 998 só na comunidade piemonteses, que é no quilômetro 17. Só em um local. Você não tem ideia do que vai acontecer com o que está mais próximo da capital, ou dentro da capital, antes de chegar na Piemonteses, no Jardim Boa Vista, no Periperi, que é atravessado, Periperi é atravessado pela Raposo Tavares, pelo Jardim da Glória, que já é Cotia. Eu sei, nós citamos um bairro que foi fácil de localizar, até porque ele é na divisa entre São Paulo e Osasco, e lá a comunidade está mobilizada e a gente pôde fazer essa conta. Precisa de um mapeamento maior, estamos apostando que a ação do Ministério Público do Meio Ambiente conseguirá fazer esse mapeamento. Tem mais parques. Era Falou isso de que eu ia áreas citar. verdes, além das árvores, na marginal da Raposo, na borda, você tem o Parque Luiz Carlos Peste, o Parque da Previdência, que se livrou há um ano atrás de ser privatizado, o Linear do Sapé, a cabeceira do Pirajussara Mirim, Mata Atlântica, Parque Estadual Jequitibá. O Linear da Passagem Grande e diversos parques municipais vão entrar nessa conta. Falamos os mais conhecidos, né? Sim. Quer dizer, E mostra a grande vocação desse governo de destruir vidas, né? eu tenho um sobrinho que já chegou em casa dizendo: tem um vilão que quer destruir todas as árvores do planeta. Sim. Ok, que não tem tanto poder, mas se destruir as árvores de São Paulo, do estado, vai longe, hein? Nadir, tem um detalhe que é bastante importante, porque essa obra ela pode ameaçar não só a questão ambiental no sentido de derrubar árvores e parques, que isso arrebenta com a qualidade de vida do trabalhador, mas ela pode influenciar no abastecimento de água. Sim, porque quando você afeta a mobilidade, a sustentabilidade, você afeta o abastecimento. Você vai afetar rios, né? Embu Mirim, que é responsável por 30% do abastecimento da região, são 282 quilômetros de rios afetados, entre os quais o Embu Mirim, 345 nascentes.
Eu falei, vilão é vilão. Se é para matar os rios, mata bebê. Matou os Matou nascentes. no Se nascedouro. for isso, no nascedouro. Vai destruir a Mata Atlântica, porque o que rodeia a Raposo é a Mata Atlântica. 50 quilômetros quadrados de floresta, que equivalem a 8.000 campos de futebol. Se você é palmeirense, você pensa no Aliança. Se você é corintiano, pode pensar no Itaquerão. Aqui nós é tricolor. Se você é tricolor, pensa no Morumbi. Aí sim. Eu sou corintiana, eu penso primeiro no Corinthians. E 150.000 árvores adultas que serão derrubadas. Mas como vilão que se preza, ele provavelmente não vai deixar nascer mais nenhuma árvore nesse lugar. Porque vai pavimentar. Você troca o verde por asfalto, né? É. Você troca o verde por asfalto. O que É isso que faz a ausência do debate. Não, você troca o verde, a ausência do debate e a ausência de um projeto que respeite o meio ambiente. Quando você concreta o que é verde, você, além de tirar, você não permite a respiro. Se chover, não tem absorção da água, tem alagamento. Porque o que absorve a água é a terra. E vai ser como o que teve de concreto nas várias cidades, à medida em que aumenta a urbanização sem respeito ao meio ambiente. Nós tivemos aqui em Osasco um caso bastante interessante que foi uma nova alça da Castelo Branco para o centro da cidade. Isso que você está dizendo, o morador aqui da cidade de Osasco já pôde comprovar. Porque o que aconteceu? Você desafogava os carros da Castelo Branco para o centro da cidade. E aquilo virou simplesmente um caos. Simplesmente ninguém andava na Avenida Maria Campos, aqui na cidade de Osasco. Que inclusive fizeram uma mudança de fluxo viário e inclusive de passagem, né? Tiraram inclusive passagem de pedestre da Maria Campos. Então mostra, inclusive a obra era da Ecovias, né? Da concessionária dela, da CCR. Um total desprezo pela possibilidade de absorver água e evitar, ou pelo menos minimizar alagamentos. Não é à toa que em Osasco teve alagamentos e a água chegava ao joelho da gente. Exato. Isso você não precisa acreditar na gente, não. É só procurar aí na internet Enchente que você vai ver. Exato. Em vários bairros aqui de Osasco, a questão dos alagamentos é bastante grave, né? O que não tinha há 20 anos atrás era alagamento no centro, era alagamento na periferia. Exato. Agora tem alagamento no centro e tem a ver com esse desprezo, que é o que vai acontecer na Raposo Tavares. Não considerar o que uma obra faz, que impacto causa na vida das pessoas, na respiração da terra e no equilíbrio. Nós estamos num momento de crise climática que está se aguçando. No momento não, é um período. Nesse período, as previsões têm que ser mais científicas do que antes, porque não basta dizer agora está assim. Estou falando porque estão usando projetos feitos do final do século XX, Exato. mais de 30 anos atrás. E não atualizaram, como não fizeram com o projeto que era da Sena Madureira, do túnel da Sena Madureira, que felizmente foi vetado. Né? Era da prefeitura, não do governo do estado. De uma prefeitura apoiada pelo governador, né? Coincidentemente. E pelo ex-presidente. Coincidentemente. Mas nesse momento de
aprofundamento de crise climática, o que é que nós temos que fazer? Qualquer projeto, ele tem que considerar o agora e fazer previsão para daqui 10, 20 anos. Esse projeto não está fazendo essa previsão. Para agora, ele já é catastrófico. Daqui 20 anos vai ser muito pior. É possível que a situação que é um projeto antigo, né? E é um projeto que ele não, como você disse, não prevê atualizações e pode não. A consequência desse projeto é agravar ainda mais a crise climática. Claro, está derrubando a Mata Atlântica. E se você pensar, falar, mas vocês ficam só reclamando, não tem proposta. Tem. Proposta 1, pensando na mobilidade das pessoas. Metrô, trem, via exclusiva de ônibus, ciclovia. Parece que eu queria perguntar, existe alternativa? Isso é importante, e isso que se faz num debate, né? Por isso que a reivindicação, grande parte da reivindicação desse grupo Nova Raposo Não, é justamente fazer o debate, né? Fazer o debate. Trazer o debate à população, popularizar esse debate. Porque assim, alternativas existem, né? E que inclusive respeitem essas questões que a gente está colocando. Então, eu queria que você tocasse mais ou menos assim em algumas propostas. Isso já foi feito nesse jornal aqui, não sei se como foi panfletado, mas se as pessoas não tiveram contato, imagino que tenha alguma publicação em internet. Eu acho que é importante Tem. procurar e saber que existem alternativas e o movimento propõe essas alternativas. Eu não sei como é que vê isso. Esse QR Code aqui, se você sinalizar nele, tá aqui, né? Você vai ver o abaixo-assinado para a gente interromper e debater o projeto. Muita coisa, a gente precisa de gente técnica, que considere as pessoas, mas que também saiba calcular os impactos. O que é possível fazer, como a gente está pensando, não apenas agora, mas pensando em daqui 10 e 20 anos. Não é para gastar 8 bilhões para algo que daqui a 10 anos, além de prejudicar agora, vai prejudicar mais ainda, vai estar obsoleto. Nós precisamos de ciclovias, não apenas uma ciclovia passando na Raposo, ciclovia integrada, que todos os municípios tenham ciclovias. Elas têm que estar integradas com os municípios da Grande São Paulo. Nós precisamos de mais transporte coletivo e não de 6 pistas de carro, né? Ou 8 pistas de carro. Cada carro suja o meio ambiente, cada carro causa mais congestionamento, né? Se você for para cidades enormes do mundo, aonde que foi investido? Em metrô, em trem, em ciclovias. Isso é anticapitalista? Não. Isso é simplesmente algo que faz o trânsito fluir melhor. O que nós temos que ter? Respeito às moradias das pessoas, respeito ao que já existe. Se você trabalha numa Blau Farmacêutica e vai tomar um ônibus, o que vai acontecer? O teu transporte vai piorar durante 9 anos porque tem obras. Depois de 9 anos vai piorar porque vai ter mais carro ainda porque a população cresce. O que é que você precisa? De uma via exclusiva de ônibus e de maior frequência dos ônibus. Isso é um plano de mobilidade, não é um plano de privatização. Não precisa de menos recursos para o transporte público, precisa de mais recursos para fluírem melhor. Precisa de trem que está prometido. Eu não sei há quantos. Desde a década de 70, né? Então, O projeto ferroviário e metroviário de São Paulo.
Para Cotia, talvez mais exista no recente, é mais um recente. pouquinho mais. Na década de 70, 70 é o projeto original do metrô, né? Mas ali pelos anos 80 que já começa a ter propostas de linha que propostas chegassem. de linha que chegassem, não tem. É porque não tem nenhum estádio do São Paulo lá. Agora já tem metrô para o estádio do São Paulo. Aliás, o estádio não, mas A- o CT lá, o do Natel, também pode ser afetado por conta das obras da Nova Raposo. Pode ser. Então, Porque talvez afete como desvio a Eliseu e a Francisco Morato. Tá lá coladinho. exato. Então, Inclusive de degradação de área verde, né? por que é que vocês não fazem um estádio em Cotia? Talvez ponham um metrô lá perto. Eu acho que valeria, né, Nádia, ter um estádio em Cotia. Aqui na região tá faltando. Então, é isso. No Rio tem um transporte chamado VLT. Em Santos também. Ah, em Santos também Em Santos tem? também tem. Veículo leve sobre trilho, que é mais rápido que o ônibus, mais limpo, porque ele trabalha com eletricidade. Pensaram nisso? Não. Exato. E como você diz isso, para que se alguém acha que isso é uma medida comunista, não tem nada a ver, né? Você vai ter, continua tendo a mesma relação, só que ela é mais democrática. Talvez esses grupos não gostem muito de democracia, viu, Nádia? Eu tenho essa impressão. Eu acho que não. Mas você tem pessoas, como um conselheiro do CADES, Hélio Camargo, que teve uma proposta muito interessante. Pedágio para o não lucrativo. Você tem um pedágio cujo dinheiro vai reverter para beneficiar o transporte público. Exato. Tem sentido. É que quem privatizou a Sabesp? Uma empresa estatal que tinha lucro, cujo lucro ia para a educação e para a saúde. Praticamente deu de presente a Sabesp. Vai querer fazer isso com transportes públicos? Complicado. Vamos lembrar Mas que tem... Oi? foi o mesmo que fizeram com o pré-sal. Foi o mesmo que fizeram com o pré-sal. Exato. E aí você tem uma grita grande. Vou folhear aqui, não sei se dá para ver. Esse nosso jornal dá para enviar para quem solicitar. E aqui você vai ter, né, as leis que foram feridas com o projeto Nova Raposo, depois os 12 pedágios, que o Rodrigo tentou diminuir para 9, mas não deu teve, certo. não teve acordo. E os impactos ambientais, né, climáticos e nos bairros. Eu estou lendo de cabeça para baixo, gente, me desculpa. E aqui uma série de possibilidades e de alternativas. Tudo vai exigir estudo. Estudo que no projeto Nova Raposo, na Nova Sorocabana, na Nova Tamoios, não foram feitos. Eles só estão servindo para dar de presente rodovias para empresas privadas, que vão lucrar bastante. Ou seja, a população perde, o ambiente perde, e quem ganha são só as empresas privadas. Talvez alguns políticos ganhem alguma coisa. Talvez. A gente não pode acusar, porque a gente, por enquanto, ainda não está com as provas, mas teremos que alguém mais ganhou com isso. Que é um projeto completamente estranho e um projeto que não é um projeto barato. Um projeto bilionário. 8 bilhões. 8 bilhões. Eu não tenho ideia do que são 8 bilhões. Você tem, Rodrigo? Não. Eu mal Talvez se a gente consigo conseguisse pensar em R$ 500. empilhar essas notas aqui, talvez lotasse toda essa mesa aqui com esse dinheiro todo. E às vezes eu penso assim, quantos carros eu consigo comprar? Teria que fazer a conta. Com 8 bilhões são muitos carros. Muitos carros. É mais fácil do que pensar em notas, porque são coisas que... Casa não dá, porque você tem casa que você constrói, compra por R$ 80 mil. Tem mansões que custam... Casa não é parâmetro, carro talvez seja.
Mas eu acho que é isso, Rodrigo. Eu chamo o pessoal a participar do movimento Nova Raposo. Boa. Logo vamos ter nova plenária. O importante é assinar o abaixo-assinado, deixar o contato e dizer se permitem, se quer entrar no nosso grupo. É um grupo enorme de WhatsApp, né, onde todas as notícias são veiculadas. Tá? Aliás, Focinho, tem como deixar o QR Code na tela? A gente Sim. deixa o QR Code na tela e aí você pode escanear pelo QR Code, que vai ficar na tela. Aí seja mais um abaixo-assinado aqui. O endereço, caso você esteja vendo no celular e não consiga bipar o QR Code, é change.org/Nova Raposo não, sem nenhum acento, sem nenhum tiozinho. E aí você pode assinar o abaixo-assinado contra esse projeto que não beneficia em nada a população e só engorda a conta de construtoras e operadoras de estradas. Nádia, alguma coisa que a gente não falou? Quando você não participa, você está se omitindo. Quando se omite, está aceitando os que os donos do poder querem. Então participe. Nova Raposo, não. Não participar já é uma forma de participar, né? É. E de aceitar o que está sendo feito. Então, Nova Raposo, não. Se você gostou, entre em contato com o Imagina Zé. Nosso zap é 11 984317115. Instagram e Twitter, @ImaginaZécast. Entre em contato com a gente, assina o abaixo-assinado. Não deixa isso passar em branco. Tchau. E se puder, chame a gente para ir na sua comunidade, no seu bairro, fazer um debate com vocês. A gente vai. Pode ser em São Paulo, pode ser em Cotia, pode ser em Osasco, pode ser em Itapevi, em Budas Artes, em todas as cidades atingidas. Chame a gente que a gente vai e vai levar e apresentar o que foi falado aqui para as pessoas verem o quão próximo é o que pode ser atingido, inclusive as novas etapas de privatizações que estão correndo. Algumas já aconteceram, outras virão por aí. Sempre nesse campo aí. Tempo de participar e dizer não para quem quer massacrar a população trabalhadora e dizer sim para a gente mudar a sociedade. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé.